Fala, empreendedor! Está no ar mais um Ortegama, Jogo de Negócios, o podcast para você, empreendedor, que quer acesso à informação de qualidade, inovação, histórias de sucesso e muito mais. E hoje, novamente, estou aqui com meu fiel escudeiro, co-apresentador, Enos Bom Jardim. Tudo bom, Enos? Tudo ótimo. Prazer novamente estar aqui contigo. Pois é, hoje é um tema bem interessante para você que já é papai, né? Exatamente. Esse eu tô aqui para aprender também. Pois é. Pessoal, hoje a nossa convidada é uma pessoa de peso aqui no estado do Espírito Santo. Ela tem feito a sua forma de empreender através de uma causa muito nobre, né? Ela é nutricionista de formação e ela vai falar hoje sobre amamentação. Será que é interessante para você, empreendedora, que está com seu filhinho pequeno, você que está gestante, né? E até você mesmo que é da área de saúde, quer entender mais sobre esse tema para levar para o seu empreendimento, para sua clínica e tudo mais. Além disso, ela vem inovando o mercado, tá? Porque hoje é 100% online todo o atendimento dela. E ela vai contar para a gente como que ela chegou a esse patamar. Seja bem-vinda, Brenda Coutinho. Brenda Coutinho, perdão. Obrigada, é muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de também estar levando tanto esse conhecimento para várias pessoas, como para vocês também, já que você, né, no caso é pai. Eu acho que outras pessoas também gostariam de saber um pouco mais sobre a amamentação, que não é só sobre a mãe, mas também sobre a família, sobre o pai, a paternidade dele, que ele pode se envolver também na parte da amamentação. É isso aí, então, papai de plantão, ó, papel e caneta na mão igual o Enos. Já Tá vendo, ó? Tá de agendinha aqui hoje, hein? Você viu que agora eu trouxe até a agenda, né? Pra poder É anotar e não isso aí. esquecer. Thaís, ó, já sabe, né? Preciso dos meus outros 3 filhos. É isso aí. O Enos tem um, mas a meta é chegar no mais 4. 3, 4, né? 4. 4. Legal. Mas, Brenda, conta pra gente, assim, fala um pouquinho de você, sua formação, como começou tudo isso. Então, vamos lá. Eu sou nutricionista de formação. Na faculdade mesmo, eu me especializei em nutrição clínica prática, metabolismo e terapia nutricional. Comecei a atuar nessa área, só que eu vi que eu ainda não estava 100% com aquele desejo de atender. E 3 meses depois de formada, eu engravidei do meu filho. Foi em meio à pandemia, então eu tive que parar de trabalhar na parte presencial. Sim. Fui para a parte remota durante a gestação, fiquei a parte da gestação remota. E depois da gestação também. Mas na parte da gestação, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre a amamentação, sobre parto, sobre a gestação em si. E eu vi que era muito mais do que eu imaginava, né? Apenas como uma jovem, como nutricionista, como uma pessoa normal. Eu olhei a amamentação de outros olhos, né? Vi que realmente era importante não só para a criança, mas também para nós como adultos, para idosos também, porque isso varia no estilo de vida, não só na parte infantil. Eu comecei a estudar, vi que tinha que fazer uma reserva de emergência caso alguma coisa aconteça, já que eu tenho uma saúde um pouco mais frágil da minha coluna. E eu comecei a fazer esse toque de emergência, assim que Arthur nasceu, comecei a ter um grande volume de leite, foi quando eu comecei a doar leite. Legal. E eu até hoje sou doadora de leite da HPM, esse mês é o Agosto Dourado, então tem várias partes legais lá de instruções para várias mães de doação de leite. E que, né, no Brasil está muito em falta de doações de leite, tem vários bancos de leite, tanto que vários atendem várias cidades, por exemplo, a HPM, no caso, é Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica, onde tem leite para doar, eles vão para poder cuidar de vários outros bebezinhos. E a maternidade me mostrou isso, a parte da amamentação, não só para ele, mas também para outras crianças, que eu poderia levar a vida para outras crianças também. Legal. E qual que é a idade do Arthur? O Arthur tem 1 e 8. Ó, legal. Até hoje eu amamento Arthur exclusivo, né? Nunca dei fórmula, nunca dei nem mamadeira para ele, nem chupeta. Eu continuo dando para ele e continuo doando também. Tem uma idade, assim, recomendada? Até que quando devo amamentar, manter só o leite materno? Então, não tem uma idade recomendada. O que a OMS fala? Que até os 2 anos tem que ter o aleitamento materno. Até os 6 meses, o aleitamento exclusivo. Sem água, sem chá, nenhuma comida. Apenas... Nem água? Nem água. Exclusivo. Muitos... Tem uma criança antigamente que dava com 4 meses, ou até às vezes dava um chazinho para poder dormir. Só que não pode. É realmente Somente o leite. Somente o leite até os 6 Interessante. meses. Legal. E, no caso, quem decide parar é a mãe ou o filho.
Porque o filho, no caso, pode ser com o tempo, né, dele parar de realmente querer mamar. Isso varia de 2, 3, 4 anos, às vezes até 5. E ele fala, olha, eu quero parar, e ele para. Ou pode ser a mãe por algum objetivo dela querer parar a amamentação para poder trabalhar, né? Porque às Entendi. vezes muitas mães têm que parar a amamentação para Sim. trabalhar, tem que voltar com 4 meses e a amamentação exclusiva é com 6. Então não bate muito, né? Infelizmente tem que ter esse desmame. E é ela e o bebê que ele realmente E após os 6 meses, assim, pode continuar a amamentação exclusiva ou não? Já tem que inserir? Pode? Pode, Não tem uma idade máxima? Não tem idade máxima. É realmente a idade que a mãe quiser e o bebê quiser. Que O legal. filho quiser. Por exemplo, eu nunca quis parar a amamentação. O Arthur, acho que também não. Então a gente continua até hoje, a gente vê até onde vai dar, até ele estiver confortável, Mas, até onde eu mas é estiver exclusiva? confortável. É exclusiva. Mas ele não tem Nunca dei alimentação forma. sólida? Não, Então, sim, tem. sim. Você vai Alimentação inserindo normal. a alimentação com quanto Ah. tempo? Com 6 meses ele Você começa já a introdução inserir, alimentar. entendi. Isso. Entendi. Aí no meu caso eu fiz em modo do método BLW e do método tradicional. Às vezes eu dava a comida para ele poder pegar, às vezes eu dava na colherzinha mesmo, normal, Entendi. como era antigamente. E aí continua, né, os primeiros 6 meses da introdução alimentar e vai até o resto da nossa vida, até quando a gente A conseguir hora que consumir. alguém, entendi. E assim, qual que foi o momento mais gratificante até hoje dessa fase? Claro, após o nascimento e tudo mais. Mas assim, você consegue trazer na memória, assim, algum momento dessa amamentação? Na Ou foi quando memória? ele começou? Teve um dia, eu lembro até hoje, eu tinha mudado, né, se mudado de apartamento e às vezes ainda estava certinho? Tá. Às vezes estava tudo bagunçado ainda lá na minha casa. E Arthur tava querendo leite e eu fui pensei, caramba, eu tenho que dar ele agora, eu tô arrumando a casa. E eu sou a louca da faxina, né? Eu falei, tá, vou parar. Quando eu parei, eu sentei na cama, deitei na cama e peguei ele pra amamentar. E nisso que eu amamentei ele foi amamentado e ele não parava de me encarar. E ficava me encarando. E ele parou de amamentar e continuou me encarando. Aí eu só fiquei olhando e nessa hora eu pude sentir realmente o amor que ele tinha por mim, sabe? Era uma coisa tão... Uma conexão, né? Uma conexão de outro mundo. E eu fui e pensei, caramba, realmente a amamentação conseguiu trazer essa satisfação pra mim, esse desejo dele falar, ah, mamãe, eu te amo. Mesmo sem falar, com Sim, 3, 4 não meses eu precisa tava nem falar. entendendo. Pois Pelo é. próprio olho dele. Que legal. Deixa eu te perguntar, você tinha falado uma coisa da doação, e aí eu anotei até uma pergunta aqui para te fazer. Essa questão da doação, é porque tem algumas mães, minha ex-mulher, por exemplo, a mãe da minha filha, ela não teve leite, eu não sei qual foi o motivo e tal, ela acabou não podendo amamentar. Tentou, as meninas lá, né, as enfermeiras tentaram, e depois ela só saía aquele, como é que é o nome da... Colostro? O colostro, e depois ele não, enfim, não teve como, e aí depois eu fiquei sabendo que realmente tem algumas mães que por algum motivo acabam não tendo, não sei por quê. Aí no caso da doação, qualquer uma pessoa pode doar, só se você tem a mais, ou cada mãe, por exemplo, tem um tipo de leite diferente do outro, ou é tudo igual, como é que funciona isso? Gente, tem vários pontos que a gente pode conversar sobre isso. A doação, ela pode ser feita por qualquer pessoa que consiga ter total alimento, total leite para sua própria criança, sem uso de fórmulas. Entendi. No caso, a amamentação Sobra, né? exclusiva. Dá O que ali, sobra o que realmente. sobra é o que ela doa. Não faz muito nexo você querer doar uma coisa que você já tá Não falta, tentando... né? Você tem falta. Exatamente. Então, você tem que ter de sobra. E aí, com a amamentação exclusiva da criança, você vai, pega o que sobra, tira na bombinha ou tira na mão, ordenhando, e você pega, coloca direitinho no pote que é de vidro com a tampa de plástico, armazena direitinho no seu congelador, e aí a parte do HPM, dos Sim. bancos de leite, no caso, de fazer a vinda do profissional para poder Coletar. coletar o leite e levar para o banco de leite. Entendi. E existe algum, assim, pré-requisito que a mãe tem que cumprir para poder ser doadora? Exames? Tem que fazer exame de sangue. Tem que fazer, Legal. né? Exame de sangue periódico uma vez no ano. E, por exemplo, no meu caso, eu tinha acabado de ter o Arthur, eu tinha ainda exames de sangue que estava recentes, eu enviei para o banco da HPM. Eles analisam, né? Eles ali. analisam, vê direitinho como é que tá o colesterol, se tá tudo bem a saúde, se não tem anemia, porque também são vários requisitos que tem que cumprir em cima desses exames. Vê eles,
deu tudo certo, eles vão e falam pra você ir até o local, pra eles poderem te explicar Te direitinho dá as como é que orientações, funciona. né? De tudo, É. como retirar. É porque tem muita gente que vai acabar ficando com um certo preconceito, por isso que eu tô te perguntando. Porque a gente sabe, às vezes, o que você come tá no seu leite. Então, vou dar um leite pra mim. Aí, o que que acontece? Tô imaginando assim no caso da mãe. Eu tenho a fórmula aqui. Eu sei que o leite materno é melhor, mas eu tenho certeza do que eu comi, né? E o que eu tô dando pro meu filho. Agora eu vou pegar uma coisa de um banco, né? Que eu não sei quem era que tava ali, mas por isso eu te perguntei. Então, O leite existe é tudo isso, pasteurizado né? no banco. Né? É feito isso lá pasteurizado. também, entendi. E aí você tem a certeza que tá tudo direitinho, que não vai passar nada pro seu bebê. Entendi, legal. Isso é importante o pessoal saber. Legal. E assim, quais são os principais benefícios mais fundamentais da amamentação exclusiva, né? Tanto para a mãe quanto para a criança? Então, para a criança, no caso, a maior parte do leite tem todos os sais minerais, as vitaminas, as proteínas, tudo certinho. Só que o que tem a mais são os antígenos, nossos anticorpos que passam da mãe para o bebê. Você percebe que tem um pouquinho mais de incidência de crianças que tomam fórmulas mais hospitalizadas, com mais pneumiolite, com mais IT, né, que é a parte inflamatória. Já as crianças que são amamentadas com leite exclusivo não tem tanta ida ao hospital, não fica tanto doente por causa disso, porque tem mais anticorpos passando. Já o leite Fortaleceu mais o sistema imunológico, Exatamente. Já no caso da fórmula não tem isso. Você que teve, no caso que a sua esposa não conseguiu amamentar, você teve mais frequência, assim? Cara, eu, graças a Deus, não fui presenteado, não, né? Só Não vou pedir tive pra esse... Você puxar um pouquinho seu microfone aqui. Pra lá. cá? Isso. Aí. Vai ficar melhor. Eu não Você tive, fala bem assim... no rumo dele. Eu não tive muito, não. Assim, minha filha é bem, assim, saudável, entendeu? Hoje ela é bem saudável. Ela teve que tomar, né, a fórmula. Às vezes até as pessoas falam assim, eu não tive ainda a experiência de filho que acorda de madrugada, essa coisa. Porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? A gente sabe que a fórmula, apesar de não ser o ideal, ela depois eu quero até que você fale um pouco sobre isso também. Ela acaba tendo menos trabalho, vamos dizer assim, que a criança dorme mais saciada, né? Sim. Então não tive. Muita gente fala, como é que foi e tal, acordar de madrugada. Eu falo, não sei, minha filha pagava de noite e acordava só de manhã. E graças a Deus, mas eu tenho plena consciência que se pudesse amamentar, eu acho que isso não é nem mais um ponto de discussão, né? Que tem muita gente que talvez que gostaria de discutir sobre isso, mas todo mundo sabe, é óbvio, que a amamentação é muito mais saudável do que qualquer fórmula, né? Qualquer coisa industrializada. Tá com quantos anos hoje? Hoje vai fazer 5. Tá com 4 anos, vai fazer 5. E aí eu até queria perguntar, você perguntou sobre qual é a idade, né? E você falou, olha, depende tanto da mãe como do filho. Mas tem uns casos meio extremos, né? Teve uma criança, sobrinho da mesma, né? Eu não tive presente, mas eles contam nessa história, que ele mamava em pé. Ele tinha, acho que, 7 anos. E ele ficava em pé e ainda mamava no peito da mãe. E aí a gente achava meio estranho, né? Isso, mas, assim, existe esse caso? Isso é saudável? O que você me diz sobre esses casos extremos? Há alguns casos entre a criança e tenha mais idade que acontece mais como um apego, mais como um acolhimento. A mãe, nessa idade, né, de 7 anos já é bem avançado, tem que ter alguns jeitos da criança se sentir mais acolhida, com mais segurança, ver o porquê que ela está indo ao peito, tentar sinalizar o que o peito é. Né? Tem uma mensagem ali, né, nisso. Por que a criança vai até o peito para ser amamentado? Porque o peito, tanto para recém-nascido quanto para criança mais velha, não é só alimento, né? Ele é aconchego, é amor, é segurança também, às vezes é tédio, né? É sede, é fome. Então, a gente não pode ver o peito ou a amamentação somente como o alimento. É como um todo. São vários aspectos. Nesse momento, no caso de 7 anos, acho que deveria realmente ver o porquê que está fazendo isso, junto com uma ajuda psicológica também, né? De um psiquiatra, não, desculpa, psicólogo, para ver o porquê que ele está tendo esse apego a mais no seio humano. Sim. E falar, olha, meu filho, o TT, ou mamar, ou peito, é da mamãe, é um órgão da mamãe. A gente vai fazer um exercício. Você quer brincar agora? Que tal a gente brigar agora e depois você vai pro TT? Ou então, você tá com sede, vê o que a criança quer. Qual é a situação dela para requerer o peito humano.
Identificar isso, né? Identificar Tem uma isso. mensagem, né? Como você falou, assim, o fato dela querer isso, né? Eu acho que é até pequeno, como você falou, fome, tudo isso vem, né, desde pequeno. Só que eu acho que fome, sede, tudo isso vai chegar um momento que você pode substituir, né? Sim, Mas se ela continua é porque tem alguma outra coisa ali. igual meu filho, por exemplo, ele já tem 1,8. Às vezes ele quer vir muito no peito toda hora e eu falo, Arthur, você tá com fome? Você quer uma banana? E aí ele vai lá na fruteira, pega uma banana e volta. Poxa, era fome. Era fome. Não era querer 100% leite. Então, às vezes, ele quer vir, você tá com sede, você quer água? E ele aponta pra água, fala água, e aí eu dou pra ele. Então, a gente tem que descobrir, não retirar, Sim. mas descobrir o que que ele quer. Porque desde o início sempre foi peito. Eu sinto fome, vou pro peito. Ele não ainda tem que aprender que outras formas pro que ele quer. Ver de outras formas o que ele quer. E você, como é que você vê hoje, no caso, assim, né? A gente está numa era, vamos dizer, da estética, né? Então, as mulheres, né, principalmente, elas veem, muitas delas, né, conseguem, né, entender a importância da amamentação. Só que a gente sabe que a amamentação, ali você tem às vezes o seio da mulher cai um pouco, às vezes dá um pouco de estria, a criança morde ali, então na auréola não tal. Então tem muita gente que acaba colocando isso à frente. Você tem muitos pacientes dessa maneira? O que você acha? Eu vou te contar que não. Não? É que eu acho que a pessoa, para te procurar, ela já não tem tanto essa Eu já conheci essa casos questão, mesmo né? de mulheres que não amamentaram, porque vai cair o peito, se amamentar. Conheço uma pessoa assim, ela tinha feito silicone, Sim. né? E aí ela não queria amamentar pra não cair o peito. Só que o amamentar não vai cair o peito. O que vai cair o peito é a gravidade, né? Sim. Aí é física, né? Aí é física. Não é já a amamentação. Quando o bebê tá em amamentação, né, o peito enche de leite, depois desvazia de leite, e isso vai criando uma pele mais elástica. Ok, mas o fato de cair só por causa disso não vai acontecer. Ela amamentando e não amamentando vai cair do mesmo jeito. Aproveitando a deixa também, o silicone atrapalha? Eu ia perguntar isso agora. Ai. Eu ia perguntar por que mesmo. Ela acabou colocando uma prótese, né? Tem muita gente que eu vejo hoje e fala assim, eu quero colocar, mas eu quero depois que eu amamentar, eu já coloco, já vai cair mesmo, já levanto e coloco uma prótese. Eu já vi um monte de mulher falando isso. No caso dela, ela colocou e tinha uma questão assim, se é intramamário, eu não entendo muito bem, intramamária, se após o músculo, se é na frente do músculo, tudo isso influenciaria. Influencia? Como é que funciona? Vou falar que influencia qualquer coisa que for tocar na mama. Entendi. Por exemplo, se você for tirar a mama, a parte da mama, a gordura, você vai ter uma parte que pode ser que atrapalhe ou pode ser que não atrapalhe. A gente só vai saber na hora. Por quê? Quando você coloca o silicone, tem alguns médicos que tiram a parte de lóbulos mamários para poder dar, né, mais espaço para a parte do silicone. Tem médicos que não fazem isso. Então, o que vai dar origem ao leite? É os lóbulos e nódulos mamários, que são os que dão origem aos ductos, que vai até a parte, né, do bico, e aí o bebê mama. Sim. Tem médicos que tiram, tem médicos que não tiram. Então, se tirar, não tem como ter leite. Pode ser que tenha menos... Pode ser que tenha uma hipogalactia, né? Que tenha menos leite, pode ser que não realmente consiga amamentar, ou pode ser que amamente em modo misto, né? Que é fórmula mais o aleitamento materno. Uma vez removido, eu acho que não é possível voltar, né? Não é possível. Mas é tudo uma chance. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, isso tudo a gente tem que descobrir na consultoria de amamentação, ver qual é o melhor jeito de fazer, se tem que fazer um aumento, né, da produção de leite, se não tem, o que tem que fazer. Então, se fosse dar um conselho, você deixaria fazer depois. Encerrei a fábrica, agora eu vou lá e faço... Acho que seria faço mais o que tem que válido. fazer. Que aí não precisa fazer antes nem depois, nas duas cirurgias. Faz de uma vez só. E como funciona essa consultoria de amamentação? Isso. A consultoria geralmente vem até mim, né? Mães que querem amamentar ou que não querem amamentar. No caso, por exemplo, do retorno ao trabalho, que querem amamentar estando no trabalho, que tem como tirar leite, dar para a criança o leite que ela estiver em casa. Tem o desmame gradual, tem a parte emergencial, né, que é quando geralmente no primeiro mês da puérpera, né, da criança, ela fala, Brenda, pelo amor de Deus, vem aqui em casa que eu preciso fazer essa criança mamar e meu peito tá muito machucado, geralmente é isso.
E aí eu vou até lá, faço laser, que eu também sou laser terapeuta, vou, faço laser direitinho, vejo o que tá errado, se é uma pega incorreta, se é uma posição incorreta, se é, no caso, uma hipogalactia ou hipergalactia, se é talvez mangueoclossia, que na parte, né, a parte do frênulo, né, que atrapalha bastante a amamentação, ou outra coisa, ou às vezes até psicológico, né? Então eu tenho que ver isso tudo. Tem a parte também do período gestacional, que eu também faço consultoria. Às vezes a pessoa já se antecede, né? E E antecede. tá grávida, ela já procura consultoria. Exatamente. Legal. Aí é bem legal. Eu achei interessante, porque assim, você pegou uma área que estava fazendo parte do seu momento, né? Começou a empreender nela. Dentro dela. Sim. E hoje é isso que a gente busca trazer aqui no Jogo de Negócio, sabe? Como que eu vou inovar dentro da minha área? Sim. Né? E você disse também que além de seguir por esse lado da amamentação e tudo mais, você faz boa parte desse trabalho online. Sim. Como que surgiu isso? Aonde que veio? Você já começou no online ou atendia presencial? Então, eu atendo tanto presencial quanto na parte remota, na parte de consultoria também, não só da parte nutricional. Porque tem várias mães que, por exemplo, a minha primeira paciente foi de Nova Almeida. E a gente viu que seria inviável eu ir até lá, financeiramente. Então, o que ela falou? Eu quero uma consulta remota. E na consulta remota mesmo, eu consegui ver e solucionar o caso dela. Ver o que estava de errado, o que ela podia fazer para poder melhorar na parte da amamentação. E aí, isso foi durante a pandemia também? Foi durante a pandemia. Olha aí. Que a gente saiu da pandemia, acho que foi mais esse ano passado, Saiu né? de vez mesmo, foi 22, assim, no final de 22. E existe uma dieta, assim, específica para mãe que tá amamentando? Cada caso é um caso? Como que funciona? Porque eu vejo que tem aquela mãe que é de academia, que toma seus suplementos e tudo mais, já tem aquela pessoa que é largada, come qualquer coisa. Cada caso é um caso. Não só grávida, mas também qualquer tipo de pessoa, cada caso é um caso. Né? Eu trabalho muito com a individualidade da pessoa. Tanto a parte física, tanto a parte financeira, a parte do tempo. Então, eu tenho que ver o que essa pessoa quer comer, o que ela gosta de comer, se ela é intolerante, se ela não é, se ela tem algum tipo de patologia, tanto dela, tanto na família. Então, varia muito. A mesma dieta que eu passar pra você, eu não posso passar pra ele. Entendi. Então, vai ser de acordo com os gostos, tudo direitinho, diferenciado pra cada um. E suplementação, assim, essa galera que vai pra academia interfere? Na amamentação? Pode. Na amamentação, É. no caso, tem Provavelmente, algumas que são até indicadas. Ah, legal. Pra você ter ideia. Como tem mãe que gosta de ser mais fit, quer voltar à academia depois dos 45 dias direitinho, ela tem uma dieta diferenciada da mãe que quer ficar em casa, quer Sim. repousar, que precisa de mais tempo, que fez talvez uma cesárea, que precisa mais de repouso. Então, é diferenciada. A parte da amamentação, geralmente, no primeiro mês, é de 500 a 800 quilocalorias por dia que as mães gastam somente amamentando. Então, é realmente muito. Equivale a 1h30 correndo. Não. Então, eu preciso ter um alimento, uma alimentação equilibrada para poder também conseguir suprir isso. Porque eu não posso passar uma alimentação para ela, a mesma coisa, um plano alimentar, de antes dela estar grávida, depois ela amamentando. Porque vai ter muito mais gasto calórico para ela. Então, eu não posso fazer esse mesmo plano. Tem que fazer um plano diferente. E é diferenciado. Mas, por exemplo, se eu comer todo dia salmão e uma outra mãe comer todo dia carne, pode ser que o leite esteja um pouquinho diferente. Vamos pensar como se fosse um copo cake. Eu tenho um copo cake, a outra tem um outro copo cake e uma outra mãe tem um outro copo cake. Todos são de baunilha. Só que, por exemplo, a minha cobertura vai ser de chocolate, a da outra vai ser de limão e da outra vai ser de morango. A gente vai ter os mesmos ingredientes, só que talvez varie um pouquinho de uma para outra por causa da alimentação. Por isso tem que ser bem individualizado, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada dieta é uma dieta para uma pessoa. Mas, por exemplo, se tiver uma mãe desnutrida, toda a nutrição que precisa do leite vai tirar dela e vai dar pro bebê. E como é que ela vai ficar em pé? Ela não fica. Então, ela precisa realmente de ter uma alimentação equilibrada, tanto para ela quanto para o bebê. Legal. E deve haver muitos mitos, né? Sobre a amamentação. Ai, Tem alguns que você pode trazer pra gente aqui, já esclarecer pra galera? Então, vou falar o Desmistificar. que você mesmo já falou pra mim, do leite fraco. Sim. Então, vamos entrar nessa área aí que eu adoro desmitificar, uma coisa que eu amo. O leite,
ele tem uma cadeia de aminoácidos mais curta do que da fórmula, que é mais longa. O que isso acarreta? No nosso estômago, quando está lá digerindo, né, os aminoácidos das proteínas, quebrando para poder ser digeridas, é mais rápido o leite materno ser digerido, ser quebrado, do que a fórmula. E aí muita gente fala, porque minha criança não está dormindo à noite, então vou tacar uma fórmula para ela dormir. Então a gente tem que pensar com o leite materno, é como se fosse uma salada, e o leite da fórmula, né, a fórmula, é uma feijoada. Você vai dormir bem mais comendo uma feijoada do que uma salada. Sim. Por quê? Porque a cadeia de proteína, de aminoácidos, é mais longa da feijoada do que da salada. Aí essa quebra, né, do aminoácido é quando a gente fica ali com aquele sono, Exatamente. né? Você tá E aí consumindo... tem que fazer mais trabalho no seu corpo, mais sangue até para o seu intestino, para poder quebrar, para fazer toda a parte gastrointestinal, de ser quebrada, de absorver no seu organismo todos os aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais, do que seria para o leite materno, que é mais rápido. Sim, isso aí até faz uma experiência, Ortega. Não, eu falo assim, se você comer... A gente já é grande, come uma salada depois no almoço e come só a salada. Agora, come uma feijoada, você vai ver o sono que vai te dar depois dessa feijoada depois do almoço. É verdade. Você vai desmaiar, mas porque é por isso, né? Porque você precisa mais de sangue para você conseguir ir pro seu intestino para poder ele conseguir quebrar. Uma vez eu vi exatamente isso. Aí o sangue é tirado, por exemplo, de todos os lugares do seu corpo, se concentra e acaba você ficando com aquela leseira, aquele sono depois do almoço. Interessante isso, né? É mais ou menos o que acontece eu acho que com o whey protein, né? Que tem, por exemplo, o concentrado, hidrolisado e o outro lá. Acho que essas cadeias vão sendo quebradas, né? Não é alguma coisa assim? Então, no caso do whey protein, tem a parte hidrolisada, isolada e concentrado. Tem pessoas que têm uma intolerância à lactose mais alta, e aí o que acontece? Eu vou comprar sem lactose. Só que o sem lactose tem a galactose e a glicose lá dentro. A única diferença é que ela já vem quebrada. E é a mesma coisa do whey protein. A parte do isolado já vem quebrada. Sim. Aí você não precisa quebrar, é como se a absorção fosse mais rápida, né? Não. A parte do corpo, do organismo, é a lactase. Sim. Sabe a enzima lactase? Sim. É a que faz a quebra da glicose com a galactose. E aí, a pessoa que tem menos, né, tem uma intolerância à lactose, no caso, ela não tem tanta enzima para poder fazer essa quebra. E aí, até tem já vem alguns quebrada. remédios agora, né, que eles você toma, é isso? Enzima lactase. Tem uns negócios, né, que você toma, que é essa enzima justamente para quebrar, porque você não tem, né? Não produz, entendi. Essa é a única diferença, só que as pessoas acham que por causa de não ter lactose vai emagrecer, ou é menos calórico, só que não é verdade, é simplesmente porque já vem quebrada. E esclarecida a dúvida? Esclarecida. E quais são mais um mito? Tem? Sobre casca de banana no peito com ferimento. 30 minutos que a gente come uma banana, ela já tá preta. Sim. Imagina isso num ferimento. Não vai dar certo. A galera faz isso? Ela coloca a casca em faz. cima do ferimento? A casca e acaba que vai... A criança fica mordendo ali, né? A auréola, é isso? Isso, aí fere, mordendo. a pessoa usa a casca. Sim. Outra coisa também, sendo que não acontece... Não funciona, então, não funciona. Não funciona. É lenda. O que funciona mesmo é o organismo tentando fechar, ou uma laser terapia que vai, no caso, fechar de dentro para fora. Se você ficar lá tirando a casquinha, vai ficar abrindo mais ainda. Então, não dá certo. Não façam. Não façam, por favor, não façam. Outra coisa também que eu ia falar, do leite fraco. A gente cessou, né, que é das cadeias, mas muita gente fala em cima disso por causa de antigamente também. De onde é que surgiu isso? A história da amamentação é gigantesca, né, desde os nossos primórdios. Só que acabou que em 1500, mais ou menos, até 1800, tanto na Europa, tanto que aqui, acabam que teve muita ondulação nessa parte. Ora tinham que amamentar, ora não tinham que amamentar. Na Europa, viram que, no caso, o uso de amas de leite, né? Antigamente se fazia amas de leite. Amas de leite, as crianças tinham menos probabilidade de ter uma mortalidade. Estava diminuindo. Diferente das crianças que não faziam uso de aleitamento. E aí começaram a ver isso. Só que por que eram usadas as amas de leite? Porque na Igreja Católica era explicado pelo Papa, pelos padres, que não poderiam
as mães que amamentavam ter relação sexual com seu marido Durante a amamentação? durante a amamentação. Então é mais fácil de colocar pra ama. Exatamente. Verdade. E por isso que não eram. Por isso que elas tinham que dar pra ama pra poder ter o seu lugar como mulher naquela Entendi. época. E depois foi se vendo que isso não era verdade, que não precisava e não era necessário. E elas começaram a amamentar o próprio filho. Só que era difícil, porque amamentar não é instintivo. Sim. E aí começou essa luta para as mulheres, para as próprias mães, amamentarem seus filhos. Aconteceu que as mulheres começaram a não querer amamentar também, porque era difícil, tinha ferimento. E aí o que falava? Ah, meu leite está fraco, para poder não receber julgamento Entendi. de fora. De fora. Não. Então Julgamento isso vem externo. desde 1800. Essa Acontecia história de leite muito- fraco. Muito na época da escravidão também, né? Sim. Eu li um artigo que quando a escrava tinha o bebê, né, ela tinha que amamentar os dois. Se ela não tivesse leite suficiente, ela tinha que deixar o dela Sim. e amamentar Exatamente. a outra criança. Mas isso é muito louco, né? Essa questão que a gente vem carregando de padrões, assim, isso acontece em Sim. milhares de coisas. Eu acho que a nutrição cada dia vem quebrando mais esses padrões, porque a gente ouve falar, lembra antigamente, você não podia tomar leite com. Lembra disso? Leite com manga. Leite com Sabe manga. por quê? Eu ouvi falar que era alguma coisa dos Por quê? escravos também, mesma Sim. coisa, não é? Porque os senhores do engenho falavam que morriam, já que os escravos tinham que tirar o leite, né, das vacas para poder vender. Sim. E eles comiam muita manga. Então, para eles poderem não consumirem também o leite, falava que leite com manga Se você morria. misturasse, aí você Olha vem aí. com essa coisa até. Eu lembro que minha avó falava, não pode comer isso. Era igual você Minha tomar mãe banho falava depois do muito. almoço, já viu isso? Aham. É porque eu não sei porquê, mas se você tomasse banho. Tudo bem que mergulhar, às vezes você tem uma congestão, né? Dependendo do esforço que você faz, mas não Sim. tomar um banho. Entende? Isso deve ser coisa do europeu, né? Não, e sabe o que eu ouvi uma vez? Não sei se é real, mas eu ouvi que essa questão do europeu, e assim, realmente lá fora, tô falando da questão do frio, porque você pode tomar banho Sim. quente. Lá fora todo mundo tem banho quente. E o pessoal não toma até hoje muito banho. Se você for Sim. na França, em alguns lugares assim, o pessoal costuma ficar mesmo, uma semana. Rapaz, eu fiz intercâmbio uma vez com um cara que eu pedi pra mudar de quarto. Eu juro, ele ficava uma semana com a mesma sunga todo dia. 7 dias, de segunda até sexta, ele ficava com a mesma roupa e tomava banho no sábado. Meu Deus. E aí eu vi isso acontecer. Eu pedi pra sair, não tinha como ficar dentro, não. Mas assim, a pessoa acho que não sente mais, mas enfim. E aí o que acontece? Eu ouvi falar que o que acontecia na época da peste bubônica, né? Você tomava banho quente, quando você toma banho quente, os poros abrem, né? Na sua pele. Então, por isso que o pessoal fala, às vezes você fica mais gripado com banho frio, com banho quente, né? Porque abre os poros, você pode pegar um vírus mais frequentemente. Então o pessoal falava que essa abertura dos poros, você poderia pegar o vírus da peste bubônica. Então dali veio esse padrão de você ficar mais tempo sem tomar banho. Entende? Para não abrir e você ter essa possibilidade de contrair um vírus, É muitos entendeu? paradigmas, né, que vão sendo criados. Falando em banho, tem também, antigamente falava que não poderia a mãe lavar o cabelo por 40 dias pós-parto. Nossa, Tinha isso também. Só o piolho na cabeça passa pra criança. e passava. E hoje a gente viu que já não Que é não tinha verdade. nada a ver, né? Mas a Nada a nutrição todo dia, aquela coisa, eu não sei, assim, enfim, eu acredito muito que é quem tem mais dinheiro ali que manda, né? Porque às vezes o ovo é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, de repente o ovo não é mais. Não Sim. presta mais. Aí daqui a pouco vem outra coisa. E aí, cara, é muito difícil isso, assim. Se você ficar acompanhando só o que passa na televisão, e a gente sabe que às vezes o que passa ali é que existe uma indústria por trás que Sim. está financiando, né? Sim. Então você tem que estar muito atento. Uma coisa que eu queria muito falar, que eu acho que é muito importante, é que sobre as empresas farmacêuticas. Sim. Se você perceber em todos os remédios que você for ler a bula, tem várias coisas falando pra gente como se fosse pra não tomar. Muitas delas falam que não pode ser tomada aquela medicação com amamentação exclusiva. Sim, quanto à amamentação. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem que a gente amamente exclusivo. Que é mais financeiramente melhor para eles que a gente compre fórmula deles. Sim, Então, claro. por exemplo, eu fui tomar um medicamento um tempinho atrás que, no caso, minha saúde da minha coluna não é tão boa, então eu tomo um remédio chamado Tramadol. E nesse Tramadol, na bula dele fala que não pode Se você ler, você nem amamentar. toma, né? Pelo amor de Deus. Não pode tomar. E muita gente não sabe que existe um site chamado elactância.org que fala quais são os riscos daquele medicamento para amamentação. Então, legal. por exemplo, você classifica em risco muito baixo, baixo, alto e muito alto. Então, por exemplo, ao invés de eu não tomar um medicamento que faria bem para mim, eu vou lá no site da Elactância, coloco Faz uma o nome, pesquisa, né?
O princípio ativo, né, do medicamento? Do medicamento não, do fármaco. Ah, do fármaco, sim. Isso. E aí eu coloco lá, ele é em espanhol e em inglês. Ele não tem traduzido em português, mas ele é mundial. E eu coloco o nome lá da substância do fármaco e lá ele me fala o que eu posso, o que eu não posso tomar, qual é a classificação do fármaco, quais artigos ele levou para poder ter essa classificação. Sim. E quais são os outros medicamentos que eu posso tomar caso eu não queira tomar o outro que seja de uma classificação muito baixa. Isso é muito legal que você está falando, sabe por quê? Porque a minha mulher, ela trabalha com estética, né? Essa parte de harmonização, algumas coisas assim. E eu já atuo alguns anos assim como profissionais dessa área. E às vezes a gente pergunta, por exemplo, vou fazer botox, ou vou fazer preenchimento. Não pode se a pessoa estiver amamentando, não pode se estiver amamentando. Aí eu fui perguntar, mas por quê? Existe uma explicação e tal? Aí alguém desse meio tinha me falado, cara, tudo que a gente não sabe, não pode. Se for amamentação. Porque eu não quero, entendeu? Ter o risco. Porque então, é mais caro financiar um estudo de amamentação para tal fármaco, para poder saber se pode ou não. Então eu só falo que não pode. Pronto. E ele vai ser vendido. Não pode. Pessoal, assim, ninguém tá aconselhando vocês a tomarem esses medicamentos, tá? Pra ficar claro, mas se você tem um medicamento que tá dizendo lá que não pode, vai no site, consulta e aí você vendo o grau de risco, você decide. Também, isso, consulta ele autorizar, ver direitinho se pode. Mas assim, existe informação de valor à disposição, né? Tá ali. Tá. E tem uma coisa também, por exemplo, há um tempo atrás eu fiz cirurgia ocular. E aí eu cheguei no final, né, levantei, e a anestesista veio até a minha sala, até o quarto, e eu falei, doutora, quais são os medicamentos que foi me dado? Eu falei, mas pra que você quer saber? Eles não gostam não. Aí eu falei, porque eu tenho direito de saber? Aí meu marido foi falar, porque ela amamenta, aí ela, amamentação, 12 horas sem, tá? Aí eu, tá, mas por quê? Não, porque não pode com anestesista. Eu, tá, qual a anestesia que vocês me deram? Não, pra que você quer saber? Aí eu, não, porque eu quero saber. Então eu tive que entrar com um pedido no hospital pra eu saber o meu prontuário, pra saber quais medicações que te deram. Que me deram. Absurdo. Absurdo. E aí, na segunda vez que eu fui fazer a mesma cirurgia, a enfermeira que eu fiquei amiguinha lá, ela falou, Brenda, vão te dar a mesma coisa que te deram na primeira cirurgia. Então tá bom. Então você já eu sabia que todos os medicamentos que me deram, nenhum tinha risco alto, nem muito alto. Todos eram de muito baixo. Então, eu fiquei 12 horas sem amamentar à toa. À toa. E você falou um negócio, eu queria te perguntar. Como eu falei, tem algumas mães, né, que por algum motivo não podem amamentar. Então, você acha que seria muito mais viável, né, e benéfico para o bebê e para a mãe também, né? Se é benéfico para o bebê, é para a mãe. Ou deveria ser, né? Mas ela procurar tipo um HPM, algum lugar assim, e ter esse banco de leite, ao invés de usar o NAN, né, algumas fórmulas que tem aí. Sim, acho que antes mesmo de você entrar numa situação que seja mais delicada, de saber ou não na hora se tem que colocar o leite exclusivo ou o leite de fórmula, você já tem que antes mesmo ir na HPM. No caso do banco de leite, né? Sim. Você ir lá, falar, conversar, eles vão te instruir e é de graça. Você não tem que pagar. Os bancos de leite tem da UCAM, tem da HPM, tem do IMABA. Então, aqui... Todos os estados vão ter seus respectivos, Todos os estados. Tem o site também que vê quais bancos tem em tais estados. Então, você pode ir porque é de graça. A consultoria já não é de graça. Sim, né? Sim. E tem também bastante informação na parte virtual, né? Você pode ver. Quando a mãe procura o banco de leite, a criança consegue se amamentar só de leite materno até os 6 meses ou não? Ela vai ter o apoio do banco de leite ali, mas ela vai ter que entrar com outra alimentação já? Então, são vários casos. Mas no banco de leite é mais pra mãe, por exemplo, que tem ferida, né? Entendi. Vai lá porque quer amamentar exclusivo. Então, vai lá pra ver o que tá errado, como se fosse uma consultoria mesmo. Sim. Vai lá o que tá errado pra poder conseguir fazer a alimentação exclusiva. Mas, por exemplo, tá muito machucada mesmo, de quase cair o bico, você talvez precise de entrar, por exemplo, com um copinho na amamentação. Faz o copinho, que é uma parte segura, né? Um dispositivo seguro para você amamentar o seu bebê, ou uma colher dosadora. E aí vai dar o aleitamento pelo copinho, ao invés de dar para a mama poder descansar e poder se recuperar. E depois vai indo pela mama até conseguir ficar sem dor. Agora uma curiosidade. Tá. Quanto que um bebê consome de leite diariamente? Tem uma média? Varia muito.
Porque no primeiro dia de vida, ele já tem um estoque de 12 horas de glicose. Entendi. Então, ele, sendo amamentado ou não amamentado, grande parte dos casos não tem que correr para a amamentação. E não tem que estar jorrando também, porque o estômago do bebê é 1 ml. Nossa, 1 ml é é nada, muito né? pouquinho. Então, a mãe já fica desesperada, tendo que ter muito leite no primeiro dia e não precisa. Aí, a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai aumentando. Depois vai para 3 ml, depois para 5, aí depois vai para 70, aí vai para 180. Aí sim. E isso com a descida do leite. Muita gente acha que o colostro não é leite. O colostro é É leite. leite, né? Ele é muito rico em gordura e anticorpos. Sim. Ele é importantíssimo. E muita gente acha que não é leite, mas é. Porque ele fica clarinho ali, né? Não tem aparência de mais leite aquilo, amarelado, né? É isso aí. mais transparente, mais amarelado. E ele vai até o 5º dia. Depois do 5º dia até o 15º dia é leite de transição. Mais ou menos. 15º até o 25º. Depois disso é o leite maduro, que é o leite que realmente continua pela vida da amamentação enquanto ela for necessária para o bebê. E qual é o melhor momento para procurar essa consultoria, na sua opinião, se Eu a pessoa falaria puder? gestacional. Na parte gestacional, que você já vai sabendo para o puerpério o que esperar, se acontecer ferida, você já Sim. percebeu porque os pontos, ficar blindada psicologicamente, porque muita gente chega e já fala, a criança tá chorando muita fome, é porque você não tem leite, é porque seu leite é fraco. Então você tem que se blindar psicologicamente. Sim. Então descobriu a gravidez, já começa o O ideal acompanhamento era ali. Ou não. o mais pode ser próximo, um pouco né, mais. talvez. Então, é melhor você já saber com quem que você vai querer procurar profissionais qualificados para poder fazer uma consultoria de amamentação. Você vendo postagem também no Instagram, que é bem legal, mais perto da parte de 35 semanas, 37, 32, depois dos 30 principalmente, é mais fácil você ter uma consultoria gestacional, porque sua cabeça já vai estar mais certa, mais refrescante quando você for ter o bebê. Entendeu? Vai estar mais refrescante na sua memória para você poder saber o que está dando de errado, o que você pode acertar na parte da amamentação. Essa consultoria que é feita, pode ser, existe essa consultoria de outros profissionais ou é somente da nutrição mesmo? Não, os profissionais da área da saúde. Qualquer profissional da área da saúde pode estudar sobre isso Sim, e tem dar que esse tipo de estudar, consultoria? se graduar, tem prova Entendi. para fazer, tem prova nacional, prova mundial também. É uma pós-graduação que é feita? Não, Como mas que tem é? pós-graduação Nessa também área na também, parte Entendi. de consultoria de amamentação. Mas qualquer profissional da saúde pode Sim, atuar nessa médicos área. fazem, fisioterapeuta, fonos. Fonos são maravilhosos porque os fonos, eles veem diretamente a parte lingual, né? A parte da língua. Sim. Se tem frênulo, se não tem Uhum. frênulo, se precisa de cirurgia, se vai ou se não vai atrapalhar a parte Que da isso amamentação. influencia muito na amamentação, né? Influencia muito, porque formato ali do grande bebê da parte é por causa da angioglossina. Mas, por exemplo, meu filho tem. Ele vai fazer esse ano ainda a cirurgia do freno, mas eu não tive nenhum problema da amamentação por causa do freno. Eu tive Entendi. por causa da pega. Eu tive e precisei de consultoria, mas não por causa do freno. Essa área tem crescido muito, né? A fisioterapia, você falou, tem vindo muito forte também nessa questão de doula, né? Enfermeira, o pessoal tá indo muito assim. É aquela coisa, né? Teve uma época que todo mundo começou a colocar silicone, agora tá todo mundo tirando. Teve uma época que a cesárea era mais interessante, agora tá todo mundo querendo voltar pro parto natural. Sim. Tem o seu sobe e desce, né? Você falou Sim. também da laser terapia, né? Sim. Como funciona isso? O que é a laser terapia? O laser terapia, ele funciona no caso de ondas infravermelhas ou vermelhas. A parte de infravermelha é mais para inibir. A parte vermelha é mais para acelerar a circulação de células na parte onde ela é direcionada. Então, por exemplo, se eu tô com uma ferida na minha mama, eu vou diretamente na ferida, aplico uma onda vermelha, Sim. que vai, ter uma velocidade maior de células circulando ali para poder conseguir cicatrizar de dentro para fora. Se eu estiver sentindo muita dor, vou fazer alguns pontos de infravermelho, que é para inibir aqueles pontos e eu diminuir um pouco a dor, cessar um pouquinho a dor. Então é para dor e para cicatrização, Sim. basicamente, para essas duas. Sim. Na parte mamilar. Sim. E você tem algum case de sucesso, assim, uma história que você pode compartilhar? Que a laser terapia foi essencial para aquela família? Nossa, eu tive uma mãe que ela tinha, acho que, uma semana ou até menos.
ela tava com a filhinha, né? Ela tinha uma menina, teve uma menina. E ela não queria consultoria. Ela só queria realmente o laser, porque ela sabia que o laser ia tratar. Quando eu fui lá, eu vi que não era somente o laser, que era também um pouquinho de pega. Mas a mama dela estava muito ferida, e eram os dois que estavam muito feridos. Então eu fui e falei, eu vou fazer o laser, mas eu vou ter que também te recomendar algumas outras coisas. E aí fizemos, né, o laser, fiz o laser, falei para ela poder intercalar a amamentação na parte do seio com o copinho, que é um dispositivo seguro, e que ela podia também ter um pouquinho mais de sol na mama, nos horários que não tem raios altos de ultravioleta, né? Mais cedo e mais tarde, né? Mais cedo, principalmente. Então, outras coisas também que eu recomendei. E com 2 dias ela teve melhora. Brenda, e nisso sempre me enviando foto da mama. Tanto que meu celular é só mama. Eu falo pro meu marido, não entra no celular. Não abre nesse telefone. Não Você só vai ver mama nesse telefone. Só vai ver mama. E aí, nisso, ela viu e segue a amamentação até hoje. Legal. E esse ferimento é causado do quê? É o dente do bebê que começa a nascer? O que é que faz o ferimento? Não... Porque não tem dente, né? Não tem dentição. Não tem então, dente. o que causa esse ferimento? Mas, por exemplo, ó. Aqui é dentro da boca, a parte dentro da boca. Essa daqui é a língua. Sim. Certo? Quando você vai colocar a parte da areola, você não pode colocar só o bico. Você tem que colocar a parte da areola toda inteira. Sim. Ela tem que a boca dela tem que cobrir a auréola toda. Sim, não toda, porque às vezes tem uma tem uma mãe que tem uma auréola muito bem grande, é verdade. Mas a maior parte da areola. Por Entendi. quê? Quando vai entrar dentro da boca, né, a parte da areola, se você colocar só o bico, vai fazer esse movimento e prensar o bico. Vai uma pinça, e aí né? vai assim, começar movimento de pinça. a machucar. Se você coloca mais parte, o que vai acontecer? A parte que tem que levantar vai na areola, não vai na parte do bico. Entendi. E aí vai ter uma eficiência maior na Menos parte... pressão também, né? Porque a área é maior. Então, no caso da pressão, você fala como se fosse o vácuo? Não é nem o vácuo. Eu falo porque, igual você falou, quando você pega uma área menor, a pressão é maior, pode machucar mais. Quando você pega uma área maior, você faz menos pressão, né? Sim, que aí pega a parte, né, maior da da auréola, realmente. isso. E aí faz tanto a parte de sucção, tanto a parte do vácuo. Sim. E aí esses 2 dispositivos que vão fazer realmente uma sucção eficiente pro bebê. Interessante. Tá vendo? Quando você for amamentar, cara? Como é que... Você não sabia isso? Não sabia. Por isso que eu tô aqui, pra aprender. Poxa, eu não trouxe minha mama, eu tinha que ter trago minha mama. Pois é. Mama é o que mais tem no seu telefone? Relaxa, galera, não vamos expor você. Fica tranquilo, a gente vai cobrir o rosto. Pois é. A gente tava falando daquela hora também da questão das pessoas passarem, né, qualquer coisa no bico do peito pra controlar. Eu lembrei de uma história que antigamente as mulheres também passavam coisas azedo, amarga pra criança desmamar. Sim. Acontece muito isso ainda? Eu já ouvi falar mesmo, né? Tipo, Acontece. Coisa Funciona, cítrica, né? Funciona na maior parte das vezes, só que pra mim não é indicado. Entendi. Que uma coisa que você via como uma coisa boa, uma coisa de aconchego, né? Todo aquele sentimento bom... Você vai acabar perdendo aquilo por um causa momento ruim, de um né? momento ruim. Então, pra mim, não é indicado. É realmente fazer um desmame gradual ou abrupto. No caso, não indico tanto, mas é mais, no caso, a parte gradual. Por exemplo, eu tô fazendo um desmame noturno gradual do meu filho. Entendi. Antes, ele acordava 8 vezes na noite. Nossa, Era horrível. Eu não dormia. pelo amor de Deus. E aí, por exemplo, ontem já foi uma vez. Nossa, já Então, melhorou tipo demais. assim, só que o que eu faço? Eu não vou falar pra ele, não vou te dar o TT, você vai dormir aí, você vai chorar até o fim. Não. Chego lá, deito com ele, você quer o TT, mas o TT é só de manhã. Vamos deitar de conchinha? Ele vai, vem de conchinha, fico fazendo carinho nele e ele dorme. Pra ele poder ver que ele não precisa somente dormir com o peito. Ele pode dormir com aconchego, né? E assim, Que às vezes é como você paciência. falou, né? Ele quer o peito pelo aconchego. Aí você dá o aconchego no lugar do peito e ele começa a fazer esse Essa desmame. associação. Legal. E qual que é a dica pra introduzir alimentação sólida? Ter muita paciência, porque você já sai pra introdução alimentar achando que seu filho vai comer. Só que ele nunca viu aquilo na vida. Então ele não vai ter aquele prazer de comer o prato todo, igual você
no caso, grande das Sim. partes das vezes você quer ter, né? Ter uma expectativa. Ela vai chegar, vai ver o alimento e às vezes ela nem vai comer. Porque pra ela aquilo não pra ela aquilo não é, como é que eu posso falar? Constante. Né? Ela vai aprender ainda. Então, por exemplo, meu filho, eu tive que adiar a introdução alimentar dele por um mês. Porque eu falei, ele não vai comer almoço, não vai comer janta. Então, o que eu vou fazer? Vou dar só frutinha, que é o que ele tá aceitando. Legal. Continuei dando frutinha, eu como Nutri. Sim. Naquela expectativa, não, ele tem que comer. Não, não tive. Eu tive paciência. Fui, adiei. Quer comer frutinha? Tá bom, vou te dar frutinha. Legal. Vamos comer frutinha. Aí, no dia que eu dei o almoço pra ele já comeu tudo. Então, opa. Então, a gente tá vendo aí que ele quer aumentar, quer realmente descobrir, que percebeu que ele tem que descobrir, conhecer os alimentos, Sim. pegar. E aí Hoje vai. eu vejo muito no TikTok que os pais eles não estão apresentando açúcar para as crianças, não estão apresentando certos tipos de alimento. Isso é legal? Os a criança... pais, né, no caso. Se tiver avô, já É, é. aí já era, aí já é outra Acabou, história. acabou tudo. Não tem mais. Mas eu vejo que tem pais que realmente são bem firmes nessa questão. Ah, meu filho não conhece açúcar. Eu E sou tem uma uma. idade, não é? Eu acho que é até 2 anos o ideal, né? E anos. 2 anos? É. Nossa. Mas também, além de 2 anos, Eu tenho que também mudar, não tá? é Pra isso indicar. acontecer. Vou mudar de estado, depois meus sogros, 2 anos depois eu tô de volta. Ai, Sogros graças doendo, a ó. Deus eu não tenho esse Vem problema. pro jogo aqui pra gente debater esse assunto. Rapaz, é terrível. Você sabe como é que é avô, né? Avô e avó, cara. Mas eu sou esquece tão o chata pessoal. que eles já sabem que não pode dar. A minha sogra eu nunca tive problema porque ela não come açúcar. Ah, isso Meus é sogros, sogra maravilhosa. perfeito, então. Mas no caso, por exemplo, meus avós, né, que são bisavós, Bisavós. Não. já falaram, não te estraguei, você acha que eu não vou estragar seu filho? Eu falei, não, então ele não vem aqui. Tem pronto, uma acabou. frase que é muito legal, assim, ó, eu falei com o meu sogro essa semana. Como é que era? Ela assim, os avós é um cavalo, né? Na verdade, você viu isso? Cavalo que o É um filho cavalo, amansou é um cavalo, é um, como é que era? Isso é muito legal essa frase, eu falei com ele um pouco de rir. Que acho que os netos, né? Não os avós, ou os filhos. Os avós são... Como é que era? Eu sei qual é a frase. É muito legal essa frase. É um cavalo Que os filhos amansaram para pros os netos montarem. Isso aí. Os avós são um cavalo que os filhos amansaram para os netos montarem. Exatamente. E é bem Exatamente, isso, eles né? fazem exatamente isso. Ninguém tá nem aí, mas é difícil, tá? Isso daí É briga, difícil. tem briga Minha familiar, mãe- tá com isso. Tem briga. Muita, tá? Muita briga. Porque quando você quer dar açúcar para criança, às vezes você nem pensa tanto na saúde. Às vezes muita gente pensa, eu quero ter poder sobre essa criança, Sim. então eu vou dar mesmo você não querendo. Sim. Isso é triste, porque isso é falta de respeito. É, Né? As pessoas não entendem desse lado. Entendem porque quer dar, porque acha que é bom. Só que às vezes, nem para nós mesmos, adultos, tanto açúcar é bom, então por que vai ser para uma criança? E, cara, eu já tive assim, não sei se isso foi um privilégio, posso chamar de privilégio. Pra você não vai ser, mas eu vi uma criança pela primeira vez comendo açúcar, é igual uma droga. Porque ela descobrindo o gosto, assim, do açúcar, de e ela lata, né? ficou muito tempo, assim, comer tipo isso, a pupila de lata, sendo coisa maravilhosa. Igual uma droga, sabe? Que você nunca experimentou, e aí acabou. Depois que ela experimentou, nunca mais ela vai ficar sem aquilo. Você Aquilo é tem maravilhoso. ideia? Até hoje, meu filho não provou suco. Suco nunca dei suco. natural? Natural, eu nunca dei, eu dei direto a fruta. Entendi. Agora vamos polemizar agora o seguinte. E a papinha? Industrializada? O que você me diz? Ai, Porque uma vez a gente discutiu sobre isso, aí a pessoa falou assim, não, olha aqui, eu vou te mandar mensagem, mostrar a mensagem da médica. A médica falou que aquela papinha da marca tal, pode dar tranquilo, não tem problema. mas Aí contou me- que elas são pagas também pra falar isso? Então, foi o que eu disse, né? Eu falei, olha só, eu acredito o seguinte, qualquer coisa que você colocou, passou na indústria e botou uma tampinha, já não é mais tão saudável. Saudável é você melhor do mundo, tira do pé e come. Isso é a coisa mais saudável que existe. Dura quanto tempo fora da geladeira? Tipo isso, Exatamente. entende? E é claro, vamos dizer, óbvio, tem um monte de mãe aí que não tem, às vezes, o tempo e tal, cada um tem o seu cada um. Agora, se você pode, igual minha mãe falava, minha mãe era muito chata com isso daí. Ela queria, por exemplo, como é que é feita a papinha? Não é um monte de legume amassadinho? Você pode criar essa papinha desse jeito, né? Pega um monte de legume, amassa e faz aquilo e Às vezes você pronto. pode até congelar. Congelar também, isso, e né? depois Muita trazer. opção. Eu já conheci, eu já tive, assessorei empresas, clientes, que faziam a papinha em casa e ela tinha o cuidado de comprar tudo orgânico ainda, Sim. para poder Tem fazer. isso. Então, assim, acho que encontrando os É bem artesanal isso, né? fornecedores Sim. confiáveis, né, que você sabe qual é a procedência ali, mas agora quando vem da indústria Indústria já... não tem jeito, indústria, cara. Eu não recomendo, mas
É aquilo, se a pessoa quer, eu não posso fazer nada contra. Igual, Nada por contra exemplo, vocês, Indústria, é tá? orientar. Vocês podem vir aqui se defender. eu vou orientar, igual. Você vai orientar, a pessoa faz o que ela quiser. Eu tive uma consultoria onde a mãe falou, olha, não importa o que você falar, mas eu vou dar chupeta e mamadeira pro meu bebê. Ok. Tá tudo Eu não bem, vou falar nada ao contrário. Boa sorte. Você sabe dos riscos? Você sabe do que pode acabar a vir com você introduzindo a parte de bicos? Ela? Sei. Então tá bom. Eu não vou tentar falar pra criança. Agora você E fala o aí, nome da mãe. dela, o nome da criança vai ficar gravado aqui, ó. Sua mãe não quis ouvir a noite. No futuro, nós vamos mas guardar. o que aconteceu? Quando você tiver que botar aparelho na boca. Em um mês, tirou. Tirou a mamadeira e tirou a chupeta. E a Depois de um mês. chupeta? A chupeta é um negócio que às vezes a criança substitui, né? Você troca ali, joga a chupeta no lugar do peito, e aí a criança continua com aquilo ali, e às vezes a Sim. pessoa usa isso pra tirar o peito, mas também tá ruim nisso, né? Tá ruim. Não é legal fazer Não é isso. muito indicado. Porque a parte. Tantas coisas que podem vir proveniente da chupeta, por exemplo, infecção. A chupeta pode cair no chão, você pegar e colocar na criança, uma infecção. Vai direto pro hospital. Só pra criança, né? Pega, passa do outro Ih, lugar, bota na boca. Exatamente. A parte oral, né? A parte do oral, a parte do músculo também, facial. Isso é bastante variável na parte das crianças que consomem chupeta, que usam a parte da chupeta. A parte também nasal, né? Com a chupeta, ela fica empurrando, que a chupeta Sim. é uma parte mais dura, né? É um plástico mais duro, fica empurrando a parte do céu Do da céu boca. da boca, né? Acaba Eu já vi uns afetando casos, até né? a parte Respiratória, nasal, né? respiratória da criança. Eu já vi uns casos, você já deve ter visto isso, né? Que China, né? Inventaram até umas chupetinhas, você pega as frutinhas, bota dentro da chupeta, você já viu isso? Já E aquilo ali vi. também não deve ser legal, Alto né? risco de intoxicação, a criança não vai saber qual é a textura Da daquele fruta, né? alimento, Do só vai alimento, saber é do verdade. sabor. Do sabor. Isso aí, você já viu isso? É Já. uma gaiolinha, você coloca a fruta dentro, tipo a pessoa uma fica chupando. É um redinha. redinho, isso aí. Tipo uma Uma redinha. redinha. Esse cara inventa tudo. É, o pessoal pra Não, tentar... tá tentando ter até mamadeira que imita a parte do peito. Nossa, eu já vi os pais com uma foto da mãe, segurando uma madeirinha. Agora, essa daí eu nunca vi, não. Sutiã de amamentação. É, sutiã de amamentação, isso eu já vi. Exatamente. Não, me meteu agora. Vale pra- tudo, meu pra filho. as crianças lá. Vale tudo pra criança parar de chorar. Legal. Pessoal, ó, a conversa tá boa, mas estamos atingindo o tempo aqui. Né? Eu queria, assim, Brenda, que você fizesse as suas considerações finais, deixasse um recado para as mães que estão amamentando, as que estão grávidas agora, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Eu falo muito que cabe ao seu coração de mãe a saber o que ela quer pro seu filho. Ninguém melhor que a mãe para decidir o que é certo e o que é errado pro seu filho. Então, se você quer dar aleitamento materno exclusivo, né, com leite próprio, você dê. Se você não quer dar pela fórmula, você dê. Se você quer aleitamento misto, você dê. Só quem vai saber do seu próprio trabalho, tudo que você está passando, é você mesma. Eu indico também muitos pais a saberem e estudarem sobre a amamentação, sobre o puerpério, porque não é instintivo, né? A amamentação não é instintivo, não é você pegar a criança, colocar no peito e pronto, acabou. Você tem que estudar, você tem que saber. E não é um momento fácil o puerpério, já que a parte hormonal está totalmente desregulada. Então tenha mais paciência, fique mais com a mãe, né? Aceite, leve água para a mãe. Fala que vai dar o banho no bebê, vai numa ronda noturna, tenta fazer ele dormir. Seja presente, né? A gente acabou de passar ontem o Dia dos Pais. Seja pai, que pai não é só aquele que coloca no mundo, pai é quem cria, né? Não é apenas um genitor, seja pai. É esse meu coração tá dizendo para falar isso. Legal, legal. Perfeito. E como que a gente te acha nas redes sociais? É @NutriBrendaCoutinho. Aí, pessoal, ó, então já fica a dica. Brenda, uma honra ter você aqui, tá? Muito obrigada por ter me Muito obrigado. recebido, Temos que marcar vocês dois. outras, porque rendeu bastante, né? Exatamente. Vamos vir com mais dúvidas. O Enos vai ter mais 3 crianças É, aí. Thaís já vai se exatamente. preparando. Se prepara. Tô aqui pra ajudar. É bom já começar a consultoria com Thaís. Deixa eu botar silicone depois. Por Dessas favor, 3 silicone crianças. depois. Você tá ouvindo, né? É isso aí. Que o que vai fazer o peito cair não é o bebê amamentando, é a gravidade, Aí é tá? coisa de Deus, não tem nada a ver com o bebê. É a física. Depois você aproveita e já conversa com a minha esposa, ela também fala que ter criança é legal. Ter criança legal. Pode Maravilha. deixar. Gente, brincadeiras às partes. Muito obrigado, tá, Brenda, mais uma vez. Muito obrigado, Enos. Obrigado a Como vocês que a galera aqui, te acha cara. nas redes sociais, Ah, cara? Mesma coisa de sempre. Enos Bom Jardim. E se o cara esquecer teu nome? É só chegar lá e lembrar do Eno. Você conhece? Eno. Eno, tem o Guaraná, tem vários sabores.
Só que é mais de um. Então fica Enos. E agora na patrocina a gente. E muito obrigado também a você que ficou com a gente aqui até agora, né? Foi um prazer. Papo descontraído, muito legal. Deu pra tirar muitas dúvidas, deu pra dar muita risada. Então eu vou pedindo pra você, ó, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo agora, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdos semanais, tá? E em breve, ó, vamos estar com cenário novo, identidade visual nova, muita novidade chegando, pessoal. Então não perca. Siga-nos também nas redes sociais. O Instagram é @Grupo Ortegama. Sai os cortezinhos lá, as datas dos episódios, os entrevistados e tudo mais. Me segue também no meu Instagram pessoal, que é sr.ortegama. E lá você vai conhecer um pouquinho do meu dia a dia. Lembrando que meu Instagram é novo, por isso está com poucos seguidores. Por maioria dos votos, né, eu tive que criar um perfil particular para mim, porque, pô, eu trabalho com marketing, eu não tinha perfil de Instagram meu. Então a galera pegou e me forçou. Então, livre espontânea pressão, estou lá postando diariamente com vocês agora. A galera dos bastidores está rindo aqui. Então, assim, empreendedor, é isso que eu digo pra você. Tá gostando? Vem pro jogo também.